Seja bem-vindo à aula sobre currículo. A primeira coisa que eu tenho a falar sobre o currículo é com relação à data do processo seletivo. Alguns países, como os Estados Unidos, exigem a burocracia do visto. Normalmente, essas empresas grandes vão patrocinar a abertura do seu visto, chamado Visa Sponsorship. Só que isso depende de como funciona o processo de visto nesses países. Então você tem que pesquisar qual é a melhor data para você aplicar de acordo com o visto e de acordo com a política de recrutamento da empresa. Utilizando novamente o exemplo dos Estados Unidos, lá existe o visto de trabalho H1B. O problema desse visto é que acontece um sorteio para você ganhá-lo em torno de março, abril. Então, a maioria das empresas grandes americanas costumam fazer o seu processo seletivo entre novembro e dezembro, por conta desse sorteio, se preparando para o sorteio do visto de trabalho. Então, investigue na empresa que você está pretendendo prestar o processo e de acordo com o país também. O segundo fator é que a gente tem que passar a chamada barreira eletrônica. Se você pesquisar aí no Google, você escrever Google Vagas, vai aparecer o site do Google com várias vagas espalhadas pelo mundo. O problema é que é muito difícil você ser chamado para esse tipo de vaga simplesmente mandando seu currículo de forma fria. Se esse não for o seu caso, você vai ter que dar um jeito de colocar o currículo na mão de um humano. Bom, como fazer isso? A primeira forma e mais óbvia é se você conhecer alguém ou conhecer alguém que conhece alguém que trabalha na empresa. Essas empresas costumam ter um sistema interno de indicação. Então, a melhor maneira é que uma pessoa da própria empresa coloque o seu currículo no sistema interno. Mas, às vezes, vai acontecer de você não conhecer ninguém, direta ou indiretamente. Nesse caso, o que você pode fazer? Uma solução seria participar de eventos ou congressos. Lá, você vai ter contato direto com os recrutadores que estarão nos estandes das empresas. Por exemplo, eu fui para a PyCon americana e eu passei em vários estandes pegando o cartão profissional do recrutador. Assim eu podia entrar em contato direto com ele, perguntando sobre o processo e enviando o currículo através do recrutador. Se você não tiver a condição de participar desse tipo de evento, uma outra ferramenta importante é o LinkedIn. Você pode pesquisar por recrutadores de empresa, das próprias empresas que você está querendo trabalhar, e entrar em contato direto através de mensagem. Uma vez que você conseguiu uma resposta, aí você pode novamente mandar o currículo para uma pessoa diretamente, para um recrutador. Outra coisa legal do LinkedIn é que se você já tem em mente algum lugar que você queira ir, por exemplo, você quer ir para o Vale do Silício. O ideal é que você mude a cidade do perfil do LinkedIn, por exemplo, para São Francisco. Dessa maneira, o seu perfil vai aparecer nos resultados de busca quando os recrutadores da região fizerem pesquisa. Eu já fiz essa experiência e recebi várias propostas por mensagem via LinkedIn. Por último, o que eu gostaria de falar com você é sobre o formato do currículo. Isso é bem importante. A primeira vez que eu me inscrevi para um processo, eu segui esse passo, falei com um amigo para ele me recomendar no Google e eu mandei esse tipo de currículo, bem parecido com o formato, digamos assim, do currículo brasileiro. Então aqui em geral ele vem em ordem cronológica, né? A sua educação, experiência profissional, onde aqui eu coloquei uma pequena seção sobre open source e depois eu coloquei a minha experiência profissional, desde estágio, coloquei toda a minha experiência profissional aqui. Coloquei aqui
as minhas habilidades de programação em si, veja que ficou na terceira página. E ao final eu incluí uma carta de um concurso de programação que eu ganhei. Quais são os problemas desse currículo? Existem 2 problemas aqui. O primeiro deles é o tamanho. Esse currículo ele tem 4 páginas. Tá? Então ele é muito grande para alguém que está ocupado ler. O outro problema é o formato. O que é importante, a pessoa tem que navegar no meu currículo, encontrar aqui em outras habilidades. No meu caso, eu tenho vários projetos open source e eu só mencionei alguns em uma pequena seção. Eu quero prestar o processo seletivo para a empresa de TI. Então, o ideal é que a pessoa consiga olhar o meu currículo e na primeira página já definir, já encontrar o que é importante para uma empresa de tecnologia. Parece brincadeira, mas quando eu enviei esse currículo, eu não fui chamado para entrevista com o recrutador. Eu só fui chamado depois que eu mudei o formato para esse aqui. Aqui, o que eu fiz? O meu currículo, nesse caso, só tem 2 páginas. Mas, olhando só a primeira já é suficiente para o recrutador saber que eu tenho experiência. Então eu coloquei as minhas habilidades técnicas logo no início e eu detalhei os meus projetos de código aberto. Em particular, aquele com a carta do concurso, eu coloquei aqui. A carta eu deixei no repositório, nesse link. E só mencionei o concurso. E vim detalhando todos os meus projetos open source para demonstrar a minha experiência. Na segunda parte, que eu incluí a parte de educação e experiência profissional. A parte da educação, veja que só tem uma linha. Porque se você está aplicando para uma empresa estrangeira, raramente eles vão conhecer alguma instituição educacional aqui no Brasil. Então corte essa parte de colocar onde você estudou no 2º grau, um curso de capacitação em uma instituição pequena. Então é isso que eu tinha para falar sobre o currículo. Siga esses passos para você conseguir chegar na próxima fase, que vai ser a entrevista com o recrutador, assunto da próxima aula.